E aí eu quero convidar a missionária Maristela, a irmã Maristela, para estar aqui com a gente. E aí ela vai compartilhar aquilo que Deus já colocou no coração dela, né? Vou deixar ela apresentar melhor, apresentar quem está acompanhando ela. E aí, minha irmã, que Deus te abençoe, use sua vida, poderosamente continue te usando. Igreja, eu queria que você estendesse sua mão para cá, para a gente estar orando ao nosso Deus, entregando a vida da nossa irmã nas mãos dele. Ela já está na mão dele, né? Mas para ele dar um presente especial para ela e para nós nessa noite. Deus amado, Deus querido, ainda aqui reunidos em oração, clamamos a Ti, ó Deus, pela vida da Tua filha, pela vida da Tua serva, Pai, que sai, ó Deus, da casa dela e vai por tantos lugares, Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, que é o propósito de anunciar o Senhor. Então, ó Deus, que o nosso coração, a nossa mente esteja cativo àquilo que o Senhor tem para falar. Espírito Santo de Deus, comunica ao nosso coração, não o que a gente quer ou o que a gente gosta, mas o que o Teu povo precisa ouvir. Fala conosco, Deus, através da vida da Tua filha. Oramos assim, pedimos que ela seja revestida do poder do alto, não só hoje, mas em todos os dias de sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos que estão no templo, os irmãos que estão em casa. Que o Senhor possa estar derramando sobre nós hoje, né, o Espírito dele, a revelação, a virtude dele, para que possamos crescer mais um pouco na sua palavra. Nós estamos aqui com a Leide, a Chechel, a Adelaide, o nome dela, e meu esposo Ariston. A Leide e o Eduardo estão nos hospedando nessa missão. É a terceira vez que estamos em Paracambi. Nós vamos terminar amanhã, né? São 13 dias em missão aqui. Pregamos em várias igrejas. Amanhã será a última. E quero agradecer ao pastor Giovanni, da Crescendo em Cristo. Ele que fez a agenda e ele que nos proporcionou esse privilégio, né? Essa honra de poder ministrar e servir vocês em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu trago comigo uma história, né, um vale de graça, né, o Vale da Graça mesmo. Foi colocado na publicação Vale da Graça, que é um vale de graça, é um vale de paz. Mas o nome é no Vale de Baca, que é o Vale de Lágrimas, mas lágrimas de bálsamo, das balsameiras desse deserto. Né, o livro no Vale de Baca, Além do Câncer, eu explico o que é o Vale de Baca, do Salmo 84, é o nome que o Senhor deu para o nosso ministério e para o livro também. E não é fácil passar por um tratamento, né? Estou passando pela segunda vez, né? Eu passei pela radioterapia, a quimioterapia, terminei agora a quimioterapia. E a minha vida é assim, eu tenho um espinho na minha carne, né? Vou já falar para vocês. Eu sinto dor 24 horas. Eu falo que é um espinho na carne porque Deus, com o tempo, foi me mostrando que seria o espinho na minha carne. O espinho na carne, ele é uma bênção. Ele é necessário. Na minha vida, ele é necessário. Então, a dor é desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Além da dor, a cabeça pressiona, ela queima. Só tem um momento que eu não sinto dor, igreja, quando eu estou pregando o evangelho. O médico achou que era adrenalina, mas não é. É ele, é a graça. A graça é sustentadora. Então, eu vivo pela graça e eu tenho experimentado dessa graça. Tenho vivido um dia de cada vez, aprendi, né, a contentar-me em tudo. Né, como diz o apóstolo Paulo, eu sei estar abatido, sei ter abundância em todas as coisas. Né, eu estou sendo completa, inteira em Cristo Jesus. Ele termina dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que Deus tem para cada um de nós como filhos dele. Nos tornar filhos e filhas inteiros, maduros, santos, que se parecem com Cristo. Deus quer forjar Cristo em nós. O propósito, a obra do Espírito Santo é que você seja imagem e semelhança de Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo na sua vida, para que você seja filho e filha, cidadão do céu vivendo na terra. Esse é o nosso chamado. O Senhor quer e tem uma igreja curada,
E nós precisamos viver como igreja curada. Então o livro está conosco, ele é R$40. Tá? Quem quiser adquirir, entre em contato conosco. Hoje nós trouxemos aqui alguns exemplares. Quem quiser doar o livro também, tem liberdade. Eu quero participar desse projeto lá no COR. Oferta e nós doamos lá. Né? Nós prestamos conta desse projeto, nas redes sociais nós prestamos contas, nossas redes sociais tem fotos das pessoas com o livro e nós temos, né, graças a Deus, avançado com essa obra lá. Foi uma abertura muito grande que Deus deu aí dentro, porque não entra, para não abrir precedentes para todos quererem fazer um trabalho lá dentro, então não tem jeito. Eu entrei porque eu sou paciente, né? Uma paciente com uma história. Deus é estratégico, Ele é estrategista. Né? Então havia um propósito lá dentro de salvar vidas. E nós temos feito isso. Mas o Arisson, né, ele tem ido 2 vezes por semana. Normalmente eu vou 1 vez por mês. E Deus tem uma igreja curada. Deus tem uma igreja sadia. Deus quer que vivamos como curados. Eu vivo como curada, igreja. Eu vivo como curada. Esse é o propósito de Deus na minha vida. Eu aprendi isso, o câncer está no meu cérebro, mas o meu cérebro não está no câncer mais. Os meus olhos não estão na doença, os meus olhos estão em Cristo. E o espinho na carne, que é a dor, queridos, está atrelada à obediência. Lá em Hebreus 5 vai dizer que o nosso Senhor Jesus, ele aprendeu através da dor a obedecer o Pai. Na verdade, ele não precisava aprender nada. Ele passou por isso para nos ensinar que a dor e o sofrimento faz parte da vida. O evangelho que tira a dor e o sofrimento da vida do crente é um falso evangelho. Deus quer que a sua igreja aprenda a viver na dor e no sofrimento, porque é através da dor e do sofrimento que Deus está fazendo crentes maduros, cristãos maduros. A Bíblia, você pega a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, você vai ver Deus forjando Cristo em seus apóstolos, em sua igreja, através da dor, através da perseguição, através do sofrimento, porque faz parte da vida do crente. Faz parte. Nós padecemos com Cristo, sofremos com Ele e vamos reinar com Ele. Seremos glorificados com Ele. Então, nessa missão, nesses 18 anos, né, vivendo nesse vale de enfermidade, nós fomos vendo e entendendo, e cada vez mais, né, no lançamento do livro até hoje, nessa jornada com missionários itinerantes, que os piores cânceres não são físicos, que os piores cânceres não se vê em tomografia, não se vê em raio-x. Os piores cânceres estão dentro de nós. Eu posso dizer com propriedade que essa doença me curou de muitos cânceres. Muitas vezes Deus não vai remover a doença para curar você. Ela tem um propósito. Se a doença for a ação direta da graça de Deus, porque tem doença que vem do pecado não confessado, tem doença que é de espírito maligno, mas tem doença que é da ação direta da graça de Deus. Para curar você, curar a sua família, curar a igreja, coloca a igreja toda em oração, leva todos os irmãos na intercessão. Então, quando Deus coloca um filho, uma filha no leito do sofrimento, um propósito maravilhoso Ele vai cumprir através disso. E nós precisamos estar atentos. Nós temos visto isso. Por onde nós temos passado, nós temos visto famílias serem curadas através de um câncer. E Deus cura de várias maneiras. Nós temos visto também Deus curar levando para a eternidade. É uma cura eterna. E a melhor cura que tem. É a melhor das curas. Na eternidade acaba tudo, acaba a dor, o sofrimento, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte. É só na eternidade. Deus está nos preparando para encontrarmos com Ele. Deus está preparando a sua igreja para isso. Mas o nosso destino como igreja não é o céu. O nosso destino como igreja é Cristo. Nosso destino não é um lugar, é uma pessoa. Deus está nos atraindo para Cristo.
para sermos como Ele é, até que entendamos que o propósito da igreja é ser oferta neste mundo. Porque esse é o Espírito de Cristo, se ofertar, se entregar. O convite é: toma a cruz e me siga, negue a si mesmo, renuncie. O convite é: morra para você. E Ele nos chama e nós temos que ir sem a nossa agenda. Pode ser que os projetos de Deus sejam os mesmos que você também planejou, mas pode ser que não. Mas nele, em Cristo, nós vamos viver a vontade dele. A parte mais difícil para eu entender, para compreender nessa jornada, a parte mais difícil, igreja, eu só aprendi no final, mas no final mesmo, que é a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele faz como Ele quiser, a vontade é dele, é boa, é perfeita e agradável, independente da circunstância. Por que foi difícil para aprender? Que eu recebi um evangelho e Deus é Deus de cura, Ele é Deus de cura. Deus é Deus de milagre, Ele é Deus de milagre. Deus é Deus do impossível, Ele é Deus do impossível. Mas Ele vai curar se Ele quiser. A vontade dele vai ser feita. Para mim foi muito difícil servir um Deus de cura e não ser curada. Desde 2009 eu não peço mais a cura. Porque Ele havia revelado que não ia me curar. Meu caso é específico. Ele me preparou a mim e meu esposo para nos ofertar pelo reino de Deus. Mas sem a cura física. Ele me curou. Mas Ele não removeu a doença. Ele curou minha fé, curou a minha religiosidade, curou minha mente, curou minha alma. Ele me deu curas eternas. Eu vivo curada. Eu vivo curada para a eternidade. Porque o peregrino, o cidadão do céu, o lugar dele não é aqui. Nós não somos aqui. E o evangelho que tem feito a gente buscar a Deus só pelo benefício, só pelo milagre, só pelo pão, pelo peixe, pela cura, esse evangelho tem ensinado a igreja a armar suas tendas aqui. Achar que vai ficar aqui, não vai. Por isso que para o filho e para a filha de Deus, dói tanto viver nessa terra. É tão difícil para nós, porque nós não somos aqui. Nós estamos voltando para casa. Mas nesse processo de voltar para casa, Deus tem uma obra na sua vida para ser feita. E é transformar você. Ele quer que o filho dele seja visto em você. Que o Espírito de Cristo esteja em você, esteja na igreja. Nós temos 2 espíritos que governam o mundo. O Espírito Santo de Deus para aqueles que nasceram de novo e o Espírito do Anticristo. E tem muitos cristãos que estão sendo governados pelo Espírito do Anticristo. O Anticristo não tem nada contra Jesus. O Anticristo, ele é anti-o-Cristo. Ele é pró-Jesus. O Espírito do Anticristo fala de Jesus, fala bem de Jesus. O Espírito Anticristo enche as igrejas com o nome de Jesus, mas atrai as pessoas para Jesus. Para Jesus os milagres, para Jesus o poder, para Jesus da cura. Mas Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que é ser Cristo? É se entregar pelo outro. É ser oferta por amor ao outro. Esse evangelho não está sendo pregado na maioria das igrejas. O Espírito do Anticristo não ensina a pessoa a partilhar o que tem. O Espírito do Anticristo não ensina a pessoa a ter compaixão pelo próximo. O Espírito do Anticristo, esse evangelho que te traz para você mesmo, você vive para si mesmo. Esse tipo de evangelho está fazendo que cada vez mais a iniquidade aumente e o amor se esfrie no coração de quase todos. Esse é um dos sinais, maiores sinais que Jesus está voltando. O amor vai esfriar
no coração de quase todos. Por quê? Com o aumento da iniquidade. O que é iniquidade? É o homem se tornar mal? Não, o homem já é mal. O homem já é mal. Na sua natureza, ele é mal. Nós somos maus. Não há nada de bom em nós. O arrependimento que o Espírito Santo nos leva é justamente entender que eu sou pobre, miserável, pecador e preciso desesperadamente da graça de Deus. É essa graça lá na cruz que me libertou do pecado, que me tirou debaixo do domínio da escravidão. Hoje nós somos livres em Cristo Jesus. O pecado não tem domínio sobre nós. Então, a iniquidade é o homem se tornar bom, mas muito bom para ele mesmo. Se vocês perceberem, prestarem atenção, hoje, por causa do humanismo, o coaching cristão, tudo está girando em torno do homem. As músicas é para o homem, a pregação é para o homem, tudo levando a igreja que está dormindo a viver para Jesus, para essa vida. E a palavra de Deus fala que quem quer Jesus para essa vida só é o mais miserável dos homens. Esse não é o propósito, o Espírito de Cristo para a igreja. E eu quero compartilhar com vocês a palavra em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 29. Para vocês entenderem depois os processos, né? Deus na minha vida. Onde foi que ele falou que não vai curar? Como foi que ele mostrou que haveria os 3 tumores, que o terceiro ia ficar? Ele mostrou também que haveria o 4º. Tudo isso está no livro. Os processos de cura. O livro tem sobre... Aqui tem um livro dentro do livro que é para adolescentes, que é o Vale da Adolescência. Deus, ele me levou nessa 4ª edição a colocar todos os meus vales desde a minha conversão. Então aqui tem para casais, tem para jovem, para adolescente, tem toda uma vida aqui. O livro é bem pedagógico para a nossa caminhada. Então eu convido os irmãos a lerem, a conhecer a história, incentivo. Viu? Aqui tem uma teologia reformada, uma linguagem fácil, mas um livro muito sério que vai ajudar vocês na caminhada. A entender também a soberania de Deus. Que no centro da vontade dele é ele que governa. No centro da vontade dele não é o seu projeto, não é a sua vontade, você vai ter que morrer. O convite é para morrer. E a melhor morte que tem. Porque o que você vai experimentar, o mundo não pode te dar. A paz, a alegria do Espírito Santo, a segurança, a satisfação, a vida plena, uma família plena. Tudo isso só em Cristo Jesus. É o que ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque aquele que perder a sua vida aqui, ganhará a vida eterna. E aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, perderá a vida eterna. O evangelho não é fácil, o caminho é estreito, mas é recompensador aqui mesmo. Ainda aqui nessa vida, né, nós temos vivido e provado do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É paz, justiça e alegria do Espírito Santo. E nós temos que manifestar o reino dele ao mundo. É para isso que ele quer nos transformar em Cristo. Em sermos oferta neste mundo. Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo.
E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou os 2 dinheiros, deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Eu gosto muito dessa parábola, porque ela é um barulho para a igreja de hoje. Ela sempre foi um barulho. Esse doutor da lei, o advogado, que conhecia toda a lei, ele chegou testando Jesus. Queria testar Jesus. O que faço para herdar a vida eterna? Já começou aí com a pergunta errada. Porque a gente não faz nada para herdar a vida eterna. Não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. Mas aqui ele é o religioso. O religioso, ele acha que com a sua religiosidade, com as suas boas obras, ele vai merecer o céu. O que eu faço para herdar a vida eterna? É Jesus que nos chama. Nós não temos participação nenhuma na salvação. É Ele que nos escolhe. E a porta da salvação está aberta. Em Cristo Jesus, nós temos vida eterna. Mas Jesus, como um bom judeu, devolve a pergunta para ele. Você é o advogado? Você conhece a lei? Como que você deve fazer? Qual é o mandamento? E ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com toda a sua alma, entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. E ele respondeu bem. Faça isso e viverás. Mas ele querendo justificar-se por quê? Porque ele se achava justo. Para ele ter certeza que a vida eterna dele estava garantida pela lei, ele pensava que cumpria, ele fez a pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Provavelmente ele era um judeu que escolhia o seu próximo. Aqueles que ele gostava, que estava perto dele, que era mais fácil de amar, os mais amáveis. Então, para ele ter certeza que estava garantida a salvação dele, a vida eterna dele, quem é o meu próximo? E Jesus, então, ele conta essa parábola. Aqui, Jesus narrou sobre sacerdote, o levita, descendo de Jerusalém. Eles estavam vindo do templo. Haviam 3 festas por ano em Jerusalém. A festa do tabernáculo, a festa do Pentecostes e a festa da Páscoa. Então, 3 vezes por ano, os judeus subiam até Jerusalém para oferecer culto a Deus. Jesus está contando uma parábola depois da festa. Culto maravilhoso, a festa maravilhosa. Então, antes do sacerdote e do levita descerem, desceu o viajante, que provavelmente estava vindo do culto também. Só que como era um lugar muito perigoso, porque era uma descida que passava por vales, salteadores, ladrões se escondiam ali. E aquele viajante estava sozinho, estava vulnerável. Então eles pegaram aquele homem, espancaram ele, roubaram tudo que ele tinha, deixou ele meio morto no chão e foi embora. Vindo da festa, vindo do culto, o sacerdote. O que é o sacerdote? É o cargo mais alto que tinha no templo. É aquele que oferecia o sacrifício em favor dos pecados do povo. Eles tinham uma posição social muito importante, cerimonial, social, muito importante dentro do templo. Mas por causa da lei, eles não podiam se contaminar com nada.
Provavelmente ele estava descendo santificado, pensou ele, né, que estava descendo santificado, e por causa da lei ele viu o meio morto e pensou, não vou chegar. Porque ele não podia se contaminar, porque ele estava santificado pelo culto que ele acabou de oferecer a Deus. E o levita veio em seguida. Quem era o levita? Também servia no templo. Eles ajudavam no trabalho do templo. Fez a mesma coisa. Passou perto, viu e não fez nada. E Jesus coloca agora um samaritano na história. E o samaritano era um povo amaldiçoado pelos judeus. Era um povo considerado imundo pelos judeus. Odiados pelos judeus. Mas Jesus, ele provoca, ele coloca um samaritano na história. Provavelmente o doutor da lei estava esperando Jesus colocar um judeu vindo da festa. O judeu que ia parar, ia socorrer aquele homem. Mas não foi o judeu que Jesus colocou na festa, foi o samaritano na história. O samaritano viu, desceu com seu jumentinho. Há uma curiosidade, estudos antigos dizem que provavelmente o sacerdote que vinha de Jerusalém para Jericó ia a cavalo, eles não estavam a pé, era um trecho muito difícil, e o samaritano e o jumentinho, porque o jumentinho era para o pobre, era pobre que tinha jumentinho. Então o samaritano veio com seu jumentinho, viu aquele homem quase morto, parou, se compadeceu, aqui fala de íntima compaixão. De íntima compaixão. Parou ali, cuidou da ferida daquele homem. Cuidou com o quê? Com azeite e vinho. Azeite e vinho. E levou para a hospedaria. E deixou ele ali. Mas não deixou ele, largou ele lá não. Ele falou que ia voltar e ia ressarcir de qualquer gasto que tivesse a mais com ele. Aí Jesus pergunta para o doutor da lei. A pergunta agora muda. A pergunta do advogado era, quem é meu próximo? Mas a pergunta que Jesus agora devolve é, você é próximo de quem? Quem foi próximo daquele homem meio morto? Então a pergunta é, você é próximo de quem? Nessa história que Jesus coloca aqui, é de qualquer um. Porque aquele meio morto, ele não tinha identidade. Não dá para saber quem ele era. De que partido ele era. Se era pobre, se era rico, não tinha como saber. Ele estava totalmente sem identidade. Se era inimigo, se era amigo, não tinha como saber. Mas Jesus norteia aqui na história a caminhada da igreja, a igreja como igreja missional, como igreja samaritana. O que difere, o que tem que diferenciar a igreja do mundo? Porque o mundo faz projeto social. A gente lê isso aqui e acha que isso aqui é assistência social. Projeto social que tem que ter mesmo. A cesta básica, o sopão na rua. Mas o ímpio também faz isso. O ímpio também faz isso. Então o que Jesus está mostrando nessa história que faz a igreja ser diferente daquilo que o mundo já faz? Primeiro, amar a Deus aqui e ao seu próximo, esse amor aqui no grego é o ágape. É um amor que não quer nada em troca. É um amor incondicional. Só a igreja de Cristo conhece esse amor. Porque esse amor foi revelado na cruz. É só a igreja de Cristo que tem esse amor. É o amor de Deus por nós. É o nosso amor pelo próximo. Tem que ser um amor incondicional. Fazer sem troca de nada. Fazer por amor. Mas o ágape, ele não anda sozinho. O ágape anda junto com a compaixão. Aqui fala que o samaritano se moveu de íntima compaixão. E o que é compadecer? É sentir, é se colocar no lugar do outro. É sentir-se no lugar do outro. É sentir a dor do outro. É um amor que sai das entranhas. É um amor que sai da alma. É isso que Jesus está mostrando. O que a igreja tem que ser nesse mundo. Viver com este amor, um amor na prática. Não é só dar a cesta básica, não é só dar o sopão, mas é sentir
é viver, demonstrar este amor. O amor que cura tudo. O amor que liberta, o amor que transforma, o amor de Deus. É este amor. É esse amor que Jesus fala. Um novo mandamento vos dei. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E como que ele nos amou? Ele se entregou por nós. Ele se ofertou por nós. É o que esse samaritano está fazendo na história. Ele está se ofertando por este meio morto. Ele nem sabe quem é. Mas era ele que precisava dele. O próximo, seu próximo, é qualquer um que precisar de você. No seu caminho. A outra palavra que vem aqui, quando Jesus pergunta para o advogado quem foi o próximo daquele homem, o advogado fala, o que usou de misericórdia para com ele. Misericórdia é ter o nosso coração inteiro na circunstância, a pior que seja da miséria humana. É se compadecer mesmo. É sentir pelo outro. Ver a miséria dele. Jesus fala que ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Que possamos amar com misericórdia, nos colocando no lugar do outro, servindo ao outro. Assim eu vou manifestar o reino de Deus. Então, três virtudes aqui norteiam a caminhada da igreja que deve ser samaritana. O amor ágape, a compaixão e a misericórdia. E o detalhe desse texto, essa parábola que Jesus conta, é que esse samaritano, ele tira da sua bolsa 2 elementos. O vinho e o azeite. Esses 2 elementos, o azeite ele servia na época para aliviar a dor da ferida e o vinho era antisséptico. Então esses 2 tinham função numa ferida, num machucado. Os 2 tinham uma função, mas eles tinham uma função também cerimonial, porque eram elementos de culto. Quem devia estar com esses elementos é o sacerdote e o levita. Eles estavam com esses elementos de azeite e vinho. Eram elementos de culto. Mas quem usou os elementos, Jesus colocou na história o samaritano com azeite e com o vinho. Elementos de culto. Jesus aqui, ele mostra a igreja sendo igreja fora do templo. Que quem deveria de usar esse elemento, o azeite e o vinho, e derramar sobre o outro que estava quase morto ali, eram os religiosos. Jesus desaprova a religião ali do sacerdote, do levita. Eles estavam desaprovados. Eles não passaram no teste. Porque eles viviam para eles mesmos. A igreja perdeu a essência dela. Quando nós vivemos para nós mesmos, buscando somente o nosso bem, nós perdemos a nossa essência. Porque a igreja tem 2 significados. Eclesia, que é chamados para fora. A eclesia chama também para a reunião, para o culto, estarmos juntos. Igreja como culto, igreja que adora junto, igreja que partilha o pão junto, igreja que fortalece uns aos outros, ora uns pelos outros. Precisamos estar juntos, congregar, nos reunir. É uma ordenança de Jesus. O culto é uma ordenança de Jesus. Mas a igreja também tem o significado de diáspora, de dispersão, de sair. Essa igreja lá fora. Nós não podemos ficar presos em nós mesmos. A igreja de Cristo, ela não vive para si mesma. Ela se dispersa. É lá fora. Jesus mostra aqui um culto na rua. Enquanto o sacerdote e o levita saíam de um culto maravilhoso, onde eles levantaram suas mãos, adoraram a Deus com sacrifício, Jesus mostra o samaritano derramando o azeite e o óleo sobre aquele meio morto. Muitas vezes estamos pensando que a adoração a Deus é no templo.
mas adoramos a Deus no outro. A forma de adorar a Deus é amando o outro. O culto que Deus quer de cada um de nós é na vida do outro. Aquele advogado que pensava estar salvo, porque ele queria ter a participação, ele pensava que cumprindo a lei estava salvo. A lei não salva. A salvação é pela graça. O único que cumpriu a lei foi Cristo. Só Jesus cumpriu toda a lei por nossa causa. Porque a lei é impossível. Esse homem jamais amava a Deus e muito menos ao próximo com amor ágape. É impossível cumprir a lei. Esse amor, perfeito amor, está derramado em nós pelo Espírito Santo de Deus. É impossível o ser humano amar com este amor. É impossível o ser humano ter compaixão, ter misericórdia pelo outro, se não for pelo Espírito Santo de Deus. É impossível. Então, Jesus coloca aqui para o advogado algo impossível. Impossível. E jamais ele vai parar no caminho, parar no tempo, investir num próximo que ele nem conhece. Mas é isso que Jesus está mostrando aqui. A pergunta é, você é próximo de quem? Qualquer um que precisar de você. Amém, igreja? Qualquer um que Deus colocar no nosso caminho. Até para amar, nós temos que pedir a Deus que nos ajude, nos ensine a amar. Para que a nossa misericórdia não ultrapasse a misericórdia de Deus. Que amamos errado. Ao ajudar alguém, podemos amar errado. E atrapalhar o processo de Deus na vida dele. Eu tive que aprender a amar. Aprender a amar com o amor que Deus queria que eu amasse. É assim que a igreja vai cumprir o seu chamado na terra. Essa parábola é para toda a igreja de Cristo. Nós precisamos rever a nossa posição, rever o nosso posicionamento como igreja, rever o evangelho que estamos vivendo. Que tipo de evangelho que eu quero ouvir? Porque hoje o evangelho é à la carte. Tem um evangelho que massageia o seu ego, o evangelho que vai te prometer a vitória, a conquista, o dinheiro, o poder, em troca do sacrifício, em troca do seu dinheiro. Isso não é evangelho. O evangelho de Cristo é poderoso para te salvar, para te curar, para te libertar, para transformar a sua vida, mudar a sua rota. Só o evangelho de Cristo faz isso. E as portas da salvação estão abertas, igreja. Estão abertas. Eu vejo Deus com uma mão aplacando a ira vindoura que virá sobre o mundo, e com a outra mão chamando para a salvação. As duas mãos dele estão estendidas. Mas vai chegar um dia que essas duas mãos vão abaixar. A ira vai ser derramada e a porta da salvação vai se fechar. Que possamos buscar o evangelho que fere a nossa alma, que fere a nossa consciência, que nos rasgue, que coloca diante de nós um espelho, para que eu possa olhar para o espelho e ver o quão distante eu estou de ser imagem e semelhança de Cristo Jesus. A religiosidade é um câncer. A minha fé era cancerosa. Porque eu achava que Deus era obrigado a me curar. Uma fé cancerosa. E eu fiz de tudo para convencer a Deus a me curar. Eu jamais teria fé para fazer uma oração de um filho maduro, como foi a oração do filho dele. Pai, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feito como tu queres. Tem que ter fé madura para isso. A minha fé era imatura. Ela estava em crescimento. Deus, através da doença, Deus forjou a fé madura na minha vida. Esse livro é fruto
de Deus forçar o bem na minha vida, para que eu compreendesse os caminhos dele, como o salmista disse. Foi muito bom ter sido afligido, para que eu pudesse aprender os seus caminhos. E é isso que eu falo, foi muito bom. Eu passaria por tudo outra vez, para que hoje eu tivesse uma fé madura, uma alma satisfeita nele. Eu tenho tudo nele, nada me falta. A minha alegria está nele, minha felicidade, meu contentamento, minha paz, minha segurança. Eu encontrei tudo nele. Tudo nele. Só ele pode te dar isso. Nada neste mundo pode te dar a paz, a alegria, a segurança. Não, nem saúde, nem dinheiro, nem família, nem casamento, nem filhos, nem sonhos realizados, nem beleza. Nada disso, nada. Somente Cristo pode ir ao encontro da sua alma e descedentá-la. Só Ele pode matar a fome e a sede que há dentro do ser humano. Abaixe sua cabeça, igreja. Vamos orar ao Senhor. Prepara a tua igreja, Pai. Que a tua igreja seja uma igreja samaritana, ó Pai, nessa terra. Que ela possa manifestar o reino do Senhor, o teu reino de amor. Porque esse é o propósito do Senhor para nós, Pai. Nós não estamos aqui, ó Deus, brincando de ser crentes. Tem misericórdia do teu povo que perece por falta de conhecimento, meu Deus. Seu povo perece, ó Pai, porque não conhece a verdade que liberta, a verdade que cura. Tu és a única verdade, meu Deus. Tu és a verdade absoluta, Pai. Oh Deus, tem misericórdia do teu povo, Pai. Que eles possam voltar, se voltar para Ti. Derrama fome, ó Pai, derrama sede de Ti em nossos corações, Pai. Oh Espírito Santo, converta, Pai. Converta, Pai, regenera nessa hora, transforma as mentes, liberta, Pai, de todo o cativeiro do diabo. Tem misericórdia, nós repreendemos, ó Pai, todo o cativeiro, meu Deus, que o cativo seja liberto pela Tua palavra nessa noite. Aonde estiver um cativo nessa hora, ó Pai, que ele seja liberto, meu Deus, para a glória do Senhor. E que ele seja uma testemunha viva nessa terra, do Teu poder e do Teu amor, Pai. Nós oramos, ó Deus, para que a Tua igreja dê fruto nessa terra. Nós oramos para que ela seja luz e sal nessa terra, Senhor. Que ela cumpra o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém.